A paz do Senhor, irmãos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo por nós estarmos reunidos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Gênesis, capítulo número 22, versículo de número 13 e 14, que nos diz o seguinte: Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Deus a que nós servimos, irmãos, é um Deus provedor. Como foi dito aqui por Abraão, que o Senhor é quem provê todas as coisas. Ele proveu o cordeiro para o holocausto, quando ele foi pedido a ele para imolar o seu filho, e ele assim fez pela fé. Mas Deus proveu o cordeiro para aquele holocausto, provando a providência de Deus em favor do homem. Quando nós lemos ainda nesse mesmo livro de Gênesis, capítulo número 21, nós vemos um episódio anterior a este aqui, quando Abraão mandou Agar, a serva de Sarai, embora com o seu filho Ismael. E nós vemos aqui que a provisão do homem ela é limitada e a provisão de Deus ela é permanente. Quando nós lemos no capítulo número 21, no versículo 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Veja só como a provisão do homem é limitada. Abraão mandou Agar embora, deu o seu filho Ismael, ela e o menino, para atravessar um deserto com um odre de água e pão. Lógico que essa provisão aí iria se acabar, e assim aconteceu. Diz a Bíblia no versículo 15: Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e aí foi, se sentou de frente assim, porque ela disse: Eu não quero que eu veja o menino morrer. Porque o odre de água, a água acabou-se. Era só um odre para atravessar o deserto. Aí nós vamos ver aqui que a provisão do homem, por mais boa vontade que ele tenha, ela é limitada. Glória a Jesus. Só a provisão de Deus, a provisão divina, ela é abundante, ela é suficiente para nós. Porque o nome do Senhor é o Senhor proverá, o Jeová Jiré. Aí nesse mesmo capítulo 21, nesse mesmo trecho que nós estamos lendo, glória a Deus, diz o versículo 17: E ouviu Deus a voz de menino que estava chorando lá. E bradou o anjo do Senhor Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te e leva o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Veja só, Deus disse a Agar que ia fazer daquele rapaz uma grande... Mas como? Está no deserto. Mas Deus disse isso e proveu a suficiência, o necessário para que esta palavra se cumprisse. Diz o versículo 19: E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Veja só, Abraão deu um odre de água, Deus deu um poço de água. Aleluia, água abundante. E a prova disso que diz o versículo 20: E era Deus com o moço, que cresceu lá no deserto, e habitou no deserto. Por que ele habitou no deserto? Porque a provisão de Deus ela é abundante. E aquele poço de água serviu para que ele pudesse saciar a sua sede. Glória a Jesus Cristo. E deu também alimento, né? Glória a Deus. E habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou mulher da terra do Egito. Então, irmãos, nós podemos compreender que o que Deus provê para o homem é abundante, é permanente. Embora o homem tenha uma boa vontade de prover as coisas para os outros, mas sempre é limitado. Quando nós lemos no livro do Êxodo, irmãos, no capítulo número 3, quando Deus disse a Moisés o seu nome, ele disse assim, no versículo número 14, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Ou seja, a suficiência estava em Deus, querido. Glória a Jesus Cristo. Deus estava dizendo a Moisés que a suficiência para o seu povo estava nele. Eu sou o que sou. Glória a Deus. Tem uma versão que diz: Eu serei o que serei. Então, o que aconteceu, o que precisar na frente, eu serei a provisão deles.
Glória a Jesus Cristo. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele disse assim, olha, no versículo 19, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. É bem verdade que ele diz, em glória para todo o sempre, né? Ou por Cristo Jesus Cristo. Então, a provisão de Deus não é só terrena, ela também é eterna. Glória a Jesus Cristo. Ela começa aqui e permanece lá no céu. Que nós possamos nos valer desta provisão divina. Ele é o nosso Jeová Jireh, ele é o nosso provedor. Glória a Jesus Cristo. Possamos buscar nele a provisão para as nossas necessidades, seja ela a necessidade espiritual e a necessidade material. Deus está pronto para prover todas as coisas com a provisão abundante. Amém? Como ele fez no passado, ele faz hoje nas nossas vidas. Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.